Boa tarde, nós estamos aqui mais uma vez, aqui com Saudavelmente, trazendo uma palavra de paz, uma palavra que vai trazer graça ao seu coração. E nós estamos felizes por estar aqui mais neste sábado. Nós vamos estar aqui por muitos sábados, viu? Nosso propósito aqui é abençoar a muitas pessoas. Eu me chamo Regina e hoje está aqui comigo a Ana Flávia, psicanalista clínica, e ela está aqui hoje para trazer sanar algumas dúvidas que nós temos sobre ansiedade. O nosso papo hoje vai ser sobre ansiedade. E eu tenho uma pergunta para a Ana Flávia. Ana Flávia, você está ansiosa? Nesse momento, pela sua primeira live, você está ansiosa? Pastora, primeiramente eu quero agradecer a Deus, a você e ao Bispo Flávio pelo convite, que é uma honra estar aqui com vocês. Que bom. Assim, falando sobre algo que é tão importante, que muitas pessoas às vezes não se importam, que é a nossa saúde mental. E assim, sobre a sua pergunta, agora não estou ansiosa, mas essa semana eu fiquei ansiosa. É perfeitamente normal, né? Eu pensei de falar isso, que eu ia fazer essa pergunta para ela. Mas se eu fizesse, a resposta talvez seria outra, por ela estar preparada. Então eu falei assim, eu vou pegar. Nós estávamos aqui conversando um pouquinho antes, e ela estava me falando que estava um pouco ansiosa, né? Mas todas as vezes que nós vamos fazer alguma coisa que é a primeira vez, sempre surge ansiedade. A gente fica ansiosa, né? Eu estava falando para ela que eu já amanheço sábado ligada. Por quê? Porque eu sei que hoje à tarde eu estarei aqui com você. Então a ansiedade faz parte do nosso dia a dia, é isso? A ansiedade, ela é algo que é perfeitamente normal, né? O que não pode é isso se intensificar, né, e ficar frequente. Porque a ansiedade, ela é como se fosse um medo, mas acompanhado de sintomas, né? Então, se você às vezes está ansioso porque vai fazer uma prova, porque tem uma entrevista de emprego, ou então porque vai falar em público, é normal, né? É algo que o nosso corpo realmente reage, mas que é controlável. Mas se isso passar do limite, aí sim, a gente aconselha a pessoa a procurar um profissional para ajudar. Então, queridos, se você está ansiosa, fique sabendo nessa tarde que tem um limite da sua ansiedade. Aquilo que é normal, nós vamos viver com ele. Você sabe porque nós somos normais, nós somos seres humanos. Então, claro que a primeira vez, talvez a segunda vez, nós vamos ter ansiedade por algo que a gente não fez. Mas a partir do momento que nós vamos nos habituando àquela situação, a ansiedade ela vai morrendo dentro de nós. E é sobre isso que eu convidei a Ana Flávia para falar sobre a ansiedade, porque eu tenho visto que nesses dias que nós estamos em casa, com a pandemia, com tudo que nós estamos vivendo, as pessoas estão muito ansiosas em suas casas. As pessoas estão preocupadas com aquilo que está por vir, aquilo que, sabe, do improvável, aquilo que você não sabe o que pode acontecer amanhã. Então, essa ansiedade, que é uma ansiedade exacerbada, uma ansiedade que não é controlada, é sobre essa que nós vamos falar hoje à tarde. Eu gostaria que você explicasse qual é a diferença, até que ponto, como que eu vou perceber que eu já estou me tornando muito ansiosa. Eu gostaria que você me explicasse um pouco sobre isso. Então, a questão da ansiedade, como eu te falei, quando ela vem acompanhada de sintomas, é onde a gente pode perceber que não está normal, né? Então, quais são os sintomas da ansiedade? A sudorese excessiva, a taquicardia, aquela agonia, aquela angústia no peito, né? A dificuldade para dormir, a falta de ar. Tem gente que tem falta de ar excessiva que acha que vai morrer. Que é uma coisa engraçada, está falando sobre falta de ar, que uma característica hoje do vírus é a falta de ar. Então, muitas vezes você está pensando, não, peguei o vírus, não, estou contaminado. Não, talvez você esteja já com ansiedade por causa daquilo que nós estamos vivendo. Sim, até porque nesse período da pandemia as pessoas estão isoladas, confinadas dentro de casa, e quando você abre o noticiário é morte, morte e mais morte, né? Então isso acaba gerando ansiedade e potencializando, na verdade, o que já está dentro da gente,
né? Então, assim, isso acaba piorando a situação. E aí essa pessoa às vezes fica, ai meu Deus, eu vou pegar o vírus, eu não posso sair, ou então eu não posso encostar nisso, eu não posso fazer aquilo. Então elas vão às vezes se privando e ela vai introjetando aquele medo dentro dela e isso vai piorando realmente a situação. E interessante que eu gostaria até de ler um texto que eu achei muito interessante, que foi um texto que eu li essa semana, mas que eu acho que é o que nós estamos vivendo, Ana Flávia, e é um texto que fala muito daquilo que nos deixa ansiosa. Ele fala assim: grupo 1, querem continuar o isolamento. Grupo 2, querem voltar às atividades. Mas vejamos as diferenças. O grupo 1 tem muito medo do vírus, o que é compreensível, porém, a maioria ainda tem recursos financeiros para se manter parado. Por isso, a economia fica em segundo plano. A quarentena é cômoda, usa o tempo para refletir, ver filmes, descansar. Acusa o grupo 2 só de pensar em dinheiro e adora lembrar que falido se recupera, falido não se recupera. Então, há dois tipos de pessoas aqui, que eles estão com medo por causa do vírus, e o outro porque vai ficar sem dinheiro, e eles estão vivendo hoje com o mínimo, né? Que é aquilo que o governo tem dado. Então, realmente, é uma situação de grande ansiedade. Está igual aquela situação, se eu ficar, o bicho pega, se eu correr, o bicho come, né? Então, é isso que nós estamos vivendo. É verdade. Inclusive, no início mesmo da pandemia, né? Quando o Caiado decretou lá a quarentena, no dia 16 de março, aquela semana para mim foi uma semana de muita ansiedade, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? Eu sou empresária também, além de psicanalista, meu esposo também é empresário, então a gente ficou naquela, meu Deus, e agora como vai ser, né? Como é que a gente vai sobreviver? Tem que comer, tem que pagar condomínio, tem que pagar escola, então a gente fica, né, com essa preocupação, mas nada que a gente não consiga contornar, principalmente nós que temos um Deus que pode nos dar força, nos dar fé para poder alcançar e para poder vencer, né? É verdade. E olha para você ver, ela estava vivendo já essa situação. Por quê? Porque você sabe que você precisa, as suas contas elas não vão parar, elas continuam. E você tem que fazer alguma coisa para que você tanto trabalhe ou ganhe o seu dinheiro, mas você também já está com medo de ir, ficar reclusa, realmente é uma situação. E o que você me fala que eu posso fazer? O que eu posso fazer para que isso não seja tão me deixe com medo? Então, eu até queria deixar essas dicas para o final. Eu trouxe algumas dicas para a pessoa lidar com isso. Tranquilo. Mas eu queria falar um pouco também sobre a questão da ansiedade, até na questão do relacionamento dentro de casa. Uhum. Porque antes você tinha trabalho, o menino tinha escola, e agora todo mundo está dentro de casa. Então você fica ansioso, talvez até para saber como que eu vou fazer, como que eu vou lidar com meu filho, porque eu tenho que ensinar tarefa de escola, menino que nunca assistiu aula online, né? Até que os mais velhos, os adolescentes, é mais tranquilo. Agora, a questão das crianças é a primeira vez, né? Então os pais têm essa questão dessa ansiedade de poder como vai lidar com isso. E uma coisa que me preocupou muito, que eu li esse tempo atrás, foi a questão dos divórcios pós-quarentena. A China já é um dado comprovado. É verdade. Muitos divórcios aconteceram depois do período de quarentena, porque os casais, eles estavam acostumados a se ver talvez só à noite. Exatamente. E agora, às vezes, estão convivendo 24 horas. Né? Então, assim, na verdade, a quarentena, ela potencializa o que já existia antes. É o que você falou antes, se você tinha paz, se você estava tudo bem, na quarentena você vai conseguir levar isso muito bem. Mas se tinha conflito, os conflitos vão ser potencializados. Eles vão aparecer agora muito maior. Entendi. E aí, o que eu faço agora? Porque é uma família que precisa de ajuda. É uma família, esses dias também, eu estava ouvindo uma amiga, e ela estava falando assim que não é só isso.
A família também não estava, os filhos não estavam acostumados a ter aulas online, mas as pessoas que, por exemplo, os filhos ficam com um avô que não sabe mexer com o computador. Olha, é um negócio fenomenal. Minha amiga, ela estava em casa, Yara, ela falou assim, Regina, estou sendo uma maior dificuldade, porque a minha filha tem que participar da aula, mas não está conseguindo acessar, e ela saía muito cedo para o trabalho. E assim, eu vi a ansiedade da parte dela. Eu falei, meu Deus, olha que situação. Vocês estão vendo que não é só uma situação da pandemia, é uma situação familiar, é uma situação que dificuldades, não só por causa da pandemia, mas é um problema que nós estamos vivendo, as dificuldades, os problemas, e nós nos tornamos muito mais ansiosos. Sim, e na verdade, as famílias precisam se reorganizar nesse período. Então, elas tiveram que reaprender a ser família, né? Então, lá em casa mesmo, eu tenho um filho de 8 anos, né? E tenho uma adolescente. Então, a adolescente é mais tranquila, ela pega o celular dela e vai assistir aula. Agora, o caçula, não, ele tem que assistir aula, aí às vezes é online, às vezes eles mandam um vídeo para assistir, e depois vem a questão dos deveres de casa, das tarefas. Aí é de 5 em 5 minutos. Mãe, o que é isso? Mãe, me ensina isso. Então, você tem que parar o que você está fazendo para poder ensinar aquela tarefa, de ajudar a fazer um trabalho, né? Então, assim, às vezes ele mesmo fica, mãe, eu não aguento mais ficar dentro de casa, eu preciso sair, entendeu? Então, assim, que a gente tem que realmente aprender a lidar novamente com a família. Mas muitas famílias estão se dando bem, porque descobriram que às vezes a esposa é legal, né? Que o marido é legal, porque está conversando, porque antes não tinha conversa, né? Está reaprendendo, está buscando o amor dos filhos de novo, os filhos estão se aproximando, né? E tem muitas outras que estão enfrentando dificuldades, infelizmente. O relacionar-se não é fácil, é um aprendizado, é uma decisão. Eu quero ter uma família que sabe relacionar, então eu vou ter que falar, vou ter que aprender a conversar, a me relacionar com os filhos, o marido com a esposa, a ouvir. Às vezes nós pensamos que a pessoa está nos entendendo, mas ela está entendendo tudo errado. Aquilo que eu estou verbalizando, a pessoa está entendendo tudo errado. Então é o que a Ana Flávia está colocando aqui para nós. Nós temos que aprender a conviver novamente como família. Nós precisamos aprender a viver como família. E um dado importante que eu vi essa semana é que o Brasil é o país que tem mais pessoas com ansiedade no mundo. Misericórdia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, são 9,3 pessoas que têm algum transtorno de ansiedade. Isso é muito sério. A ansiedade, eu não sei você, mas eu já tive algumas ansiedades. Eu trabalho numa gráfica e eu trabalho com licitação. Todas as vezes que eu ia trabalhar, por exemplo, se a licitação era na segunda, eu não dormia o final de semana, porque eu estava ansiosa com aquela licitação. E aquilo me trazia sofrimento, me trazia angústia. Parece que o sentido da minha vida tinha finalizado. Porque a minha ansiedade estava muito maior do que eu. E engraçado que ela traz uma tristeza. Você perde o sentido de viver. Além da tristeza, ela ainda nesse período é muito ruim porque ela diminui a imunidade. Porque o nosso sistema nervoso simpático, ele libera o cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí, com o tempo, ele vai desequilibrar o sistema imunológico, porque ele vai baixar os glóbulos brancos. Porque são essas células que ajudam a combater os vírus e as bactérias no nosso organismo. Então, acaba que favorece a gente pegar infecções e vírus e outras doenças. Eu estava falando na outra live que nós temos que nos posicionar. É claro que quando você está com a ansiedade muito aumentada, você tem que procurar sim uma pessoa para te ajudar nesse momento. Você precisa procurar uma pessoa que vai te ajudar, uma pessoa que tem conhecimento para que ela possa te ajudar nesse momento de crise, de grande ansiedade, de um momento difícil. Muitas vezes nós estamos, nem conseguimos ver que a gente tem um mundo lá fora, tem algo maior. Essa semana o bispo lançou uma música, Eu Não Sou Escravo do Medo.
Como eu achei bonito aquilo? Porque eu não posso ficar escravo de uma situação que eu estou vivendo. Eu vou ficar escravo de uma situação que vai me escravizar para o resto da minha vida, porque aparentemente ela é agora, mas ela pode permanecer na minha vida, né? E na verdade, assim, eu quero falar um pouco da origem da ansiedade, porque muitas pessoas acham que é por causa da situação em si. É porque eu vou enfrentar aquilo agora, então é porque eu estou com medo do vírus. Mas a origem da ansiedade é lá na infância. Então, assim, quando a gente estava ainda no útero da nossa mãe, a gente estava ali bem quentinho, protegido, a gente recebia alimento, recebia oxigênio, né, estava seguro. E aí, quando acontece o parto, é como se fosse um pequeno trauma para o bebê. E aquilo vai gerar nele uma ansiedade, porque ele está indo de um mundo que ele estava totalmente ambientado, né, estava bem seguro, e ele vai para algo totalmente desconhecido. Né, e isso gera essa questão da ansiedade, porque ele pensa, agora eu vou morrer. Porque o bebê, ele é totalmente dependente dos pais, principalmente da mãe. Então, a vontade dele mesmo era voltar para dentro do útero. Mas, então, como ele não pode fazer isso, ele quer ficar 24 horas com o pai e com a mãe. Só que é impossível, gente, humanamente falando, é impossível uma mãe ficar 24 horas com o filho. Então, ele acha que ele vai morrer. Então, a cada vez que a gente passa por alguma situação, que a gente vai ver uma ameaça de um perigo de morte, mesmo que seja uma ameaça, essa ansiedade retorna. Então, isso vai se complicando, porque a gente tem N situações que a gente passa na nossa infância, e até mesmo como adultos, né? E aí é onde o negócio intensifica. Então, a origem, ela é lá da infância, e ela só vem recorrendo a cada episódio que acontece de uma ansiedade. Então eu tenho que tratar essa situação que foi lá na minha infância. Inclusive, eu quero assim, abrir um parênteses para deixar umas dicas para as mamães, tá? E para as grávidas, às vezes, que estão nos assistindo. Conversa muito com o seu bebê, porque é isso que traz a segurança para ele. Porque às vezes as mães acham, as pessoas em geral acham que o bebê não entende nada. Só que desde quando ele está no útero, a gente tem algo que chama memória celular. Então, tudo que o bebê escuta, tudo que ele sente, isso fica gravado. Tá? Então, às vezes o bebê tem trauma desde quando estava dentro do útero da mãe. Né? Então, essas coisas elas vão se agravando com a repetição. Né? Então, às vezes, um bebê, por exemplo, foi rejeitado ainda no ventre. E aí, quando chega lá na adolescência, ele tem um término de namoro. É o fim. Porque ele está revivendo aquilo que teve no útero da mãe. Então, assim, isso é muito sério. A gente não tem noção dessas coisas, né? É claro que, assim, quando eu fui mãe, que isso já foi há 33 anos atrás, eu não sabia dessas coisas. Hoje nós temos todo um conhecimento que nos traz uma outra realidade, e a gente pode melhorar isso, fazer com que os nossos filhos, a nossa família se sinta mais segura, né? E eu acho que é aí que entra Jesus, né? Eu acho que Jesus entra muito nesse momento, porque Jesus, ele nos dá uma segurança que tudo vai dar certo. Mesmo que nós estejamos num momento difícil, eu sei que vai dar certo. Por que eu sei? Porque ele me trouxe essa segurança. A Bíblia diz que eu tenho que lançar sobre ele toda a minha ansiedade. Ele fala assim, não, um pedacinho da ansiedade. Não, ele fala para mim lançar sobre ele tudo que eu estou sentindo, tudo que essa agonia que eu sinto, essa insegurança que eu sinto, eu lanço para ele. A partir do momento que eu lanço, aí eu vou me tranquilizar, porque eu sei que ele vai me trazer segurança e eu vou me estar protegido. É isso? Inclusive, também eu trouxe um versículo que está lá em Provérbios 12, que diz assim, a ansiedade no coração deixa o homem abatido, que é o que você estava falando agora há pouco, né? Uhum. A pessoa fica triste, abatido, e fala que mais uma boa palavra o alegra. Então, assim, a gente tem que buscar no Senhor, né, essa força. É até uma das dicas que eu quero deixar, né, que a gente vai falar daqui a pouco das dicas, mas a palavra fala sobre vários versículos sobre essa questão da ansiedade. Mas nós precisamos
crer que o Senhor pode, sim, reverter essa situação, né? Então, assim, a gente tem que buscar nele, tem que buscar forças e fé para poder enfrentar essa pandemia que nós estamos vivendo, que a gente não sabe ainda quando tudo vai acabar, quando essa crise vai passar, mas ela vai passar. A gente tem essa fé e essa convicção de que ela vai passar. Amém. A ansiedade também, hoje, que eu vejo, é de nós sabermos como que vai ser o meu futuro, né? Qual vai ser o meu futuro? Será que vai dar certo? Será que vai acabar? Será que o governo vai se organizar? Será que, sabe, essa insegurança também você tem que aprender a confiar em Deus. Tem um futuro. A Bíblia diz que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele não nos deixou órfãos. Ele não nos deixou só. Por quê? Porque Ele sabe que eu estaria passando talvez por este momento hoje e eu precisaria buscar nele a segurança. A ansiedade, ela não pode te paralisar, né? Então, se ela te paralisou, tem alguma coisa errada, né? Eu sempre falo assim para os meus pacientes que nós somos feitos corpo, alma e espírito. Então, esses três, eles têm que andar em equilíbrio. Não adianta nada eu estar com a saúde 100%, mas se o meu espiritual estiver baixo, estiver ruim, ou se o meu emocional estiver ruim, alguma coisa vai estar errada. E assim sucessivamente. Então, os três, eles têm que andar em equilíbrio, né? Então, se essa ansiedade te paralisou, você tem que procurar uma ajuda. E muitas vezes, nesse período de pandemia, por exemplo, as pessoas que são empresários, que são autônomos, eles precisam se reinventar. Não tem outra palavra a não ser reinventar, né? Porque se você deixar se abater por essa ansiedade, eu estou com medo, o que eu faço, eu vou morrer, realmente isso vai introjetar em você e você vai ficar realmente mal e aquilo pode te levar a uma depressão, pode te levar para a síndrome do pânico, né? Que vai piorar ainda mais a sua situação emocional. Então você precisa se libertar o quanto antes dessa ansiedade. Me lembrei de um versículo que fala assim: aquilo que eu temia me sobreveio. E é justamente isso. Nós tememos tanto uma situação que ela acaba acontecendo. Por quê? Porque, sabe, parece que eu vou acreditando que aquilo é uma verdade. Não, vai acontecer. Não vai acontecer. Não vou perder o meu emprego, eu vou perder, meu filho vai adoecer, meus filhos vão bater na minha porta, ele vai acontecer, vai vir aqui, eu vou me adoecer, não tem hospital, não tem respirador, sabe? Se nós vamos começarmos a pensar nisso, você não consegue sair da sua casa. Você não consegue viver o dia de amanhã. Por quê? Porque parece que a nossa esperança foi roubada, foi nos tirada. Eu acho que o mais sério é isso. É pensar que nós estamos ansiosos, agoniados, e a ansiedade, eu acho que ela além dela nos deprimir, ela nos faz ter muito mais fome, ou não ter fome, que até o sábado que vem nós estamos aqui, nós vamos falar sobre isso, sobre alimentação em tempo de pandemia. Então, justamente por causa disso, por causa da ansiedade, você vai ficando ansioso. Eu mesmo, gente, eu até falei isso na live passada, de comer uma latinha de leite ninho, porque a minha ansiedade estava tal, sabe? Porque era muita coisa que eu estava ouvindo todos os dias. Todos os dias eu estava ouvindo notícia ruim. Aí, o que eu decidi? Não ouço mais, não quero ouvir. Foi uma decisão minha, não escuto. Por quê? Porque eu quero trazer à memória aquilo que traz esperança. Sim, então assim, eu já quero começar falando das dicas, né? Aproveitando esse gancho aí que você falou. Mas a primeira, a gente já falou que é a questão de buscar a Deus, né? Eu não estou falando de religião, não, mas de buscar o Senhor, porque a palavra fala que tudo posso naquele que me fortalece. Então é Ele que pode te trazer paz, trazer fé, trazer força para poder enfrentar esse período, né? E a segunda dica seria a questão da alimentação, que você falou agora mesmo sobre a questão da alimentação. É muito importante você se alimentar nos horários corretos.
E tem alguns alimentos que ajudam a diminuir um pouco a ansiedade. Olha, né? Saiu uma matéria, você vai falar sobre isso no sábado? Isso. Mas saiu uma matéria também no EMAS Goiás essa semana, falando sobre essa alimentação. E lá fala sobre a banana, fala sobre a questão do leite, tomar um leite antes de dormir. Os chás também, que às vezes acalmam, né? Um chá de camomila, então assim, ajuda a relaxar, ajuda a gente ficar mais calmo. O Samuel aqui da igreja, é ali em cima, vocês não estão vendo, mas ali em cima ele está vendendo vários tipos de chá, viu, queridos? Se você quiser, procure o Samuel, porque ele tem muito chá aqui para nos vender. Mas é isso mesmo, nós temos que fazer, por nós vivemos em um país mais quente, nós não temos esse hábito de tomar chá. Né? Mas é tão gostoso, minha mãe mesmo, nós temos eu não sei qual que é a plantinha que ela tem lá em casa, mas ela falou assim, eu estou deitada, ela falou assim, Regina, você quer chá? Eu falei, eu quero. Aí ela vai lá, eu escuto ela abrindo a porta, pegando as folhinhas, fazendo chá, passa 5 minutinhos, ela vai levar a canequinha de chá. Gente, é tão gostoso, a gente pensa que não é, mas é assim, parece que dá uma saciedade, dá um prazer, né? E assim, a questão das notícias que a gente estava comentando também, né? Evita ficar vendo notícia o tempo todo. Né? Escolhe só um horário do dia para poder procurar notícia e também procurar fonte confiável. Né? Tem também aquela questão do WhatsApp. Quantas mensagens pessimistas a gente vê o tempo inteiro em grupos, até mesmo no WhatsApp. Então, se for preciso, saia dos grupos. Bloqueie essas pessoas, porque tem gente que não consegue lidar com a informação. Né? E se ela não consegue lidar, o corpo ele vai responder. O corpo ele fala através dos sintomas. Entendeu? Às vezes pode não ser de ansiedade, mas pode ser de uma outra doença emocional. Porque essa é a base também das doenças psicoemocionais. É porque a pessoa não consegue lidar com aquele tanto de sentimento, com tanto de informação, e aí o corpo vai reclamar. Hoje eu postei um versículo que fala assim, sobre o coração, sobre todas as coisas que eu devo guardar, eu tenho que guardar o meu coração. Que são essas coisas, notícias más, coisas ruins, né? É o versículo que vai encaixar de novo. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E a questão do sono também é muito importante. Né? A questão de manter o ritmo de sono que você tinha antes da quarentena. Não é porque você está na quarentena que você tem que dormir mais tarde ou tem que acordar mais tarde. É importante manter esse ritmo de sono para evitar o estresse também, né? Que o estresse ele traz a questão da ansiedade e também a questão de não ficar sozinho, porque às vezes você falou semana passada sobre a questão da solidão, né? Isso. Eu ouvi na live na semana passada. E as pessoas, às vezes, eles se sentem sozinhos, principalmente as pessoas que moram sozinhas, né? O pessoal do grupo de risco, que talvez não possa receber visitas, né? Mas a tecnologia está aí para isso, né? Você pode ligar, você pode fazer uma videoconferência, uma videochamada, né? Vários aplicativos aí à disposição para isso. Então, se socialize. Engraçado, hoje, no almoço, assisti o jornal, eu não lembro qual foi o país que ele fez um lugar onde tem idosos moram, e aí a família não podia visitá-los por causa do vírus. E aí eles fizeram um lugar, um tipo de uma sala toda cheia de vidro. Então a pessoa ela não toca no outro, né? Mas toca no vidro, mas ela vê, conversa. Mesmo assim, ela se sente, aquilo satisfaz, aquilo para aquelas pessoas idosas que está vendo a família, ela se sente mais protegida, ela se sente valorizada, né? Então, eu achei essa iniciativa muito importante. Eu achei interessante também. E também tem uns hospitais que fizeram para as pessoas que estão com vírus, que estão morrendo sozinhas, né? É muito triste ver a pessoa morrer sem poder ver a família. Então, alguns hospitais colocaram tablets e celulares para as pessoas poderem falar com seus familiares, né, até se despedirem dos seus familiares. Então, isso é muito importante, é algo que é digno para essas pessoas. Eu acho que todos os hospitais deveriam até adotar isso. Eu sei que é difícil, mas isso ajuda muito no emocional daquela pessoa que está ali numa situação tão debilitada, que às vezes
não vai voltar mais para casa, né? Isso, na verdade, só Deus sabe se a pessoa vai conseguir se recuperar ou não, né? Mas é muito importante. Entendi. Acho que é som. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você me falou que no mundo, o Brasil, nós somos um país que mais consome ansiolíticos, é isso? Na verdade, não se fala de remédios, né? Mas que é o país que tem mais ansiedade, mais pessoas com ansiedade. Agora tem também, de uma coisa que você me falou, que me lembrou alguma coisa, o preconceito com a terapia. Muitas pessoas têm preconceito, então às vezes as pessoas sofrem sozinhas, mas elas não têm coragem de procurar uma terapia, porque acham que terapia é coisa de doido. Né? Eu atendo às vezes mulheres que estão com problemas no relacionamento, e eu falo, é importante às vezes seu esposo participar ou fazer até uma terapia, não precisa ser de casal, porque tem gente que tem medo, né, de confrontar ali os dois. Então eu falo, não precisa fazer junto, mas o seu esposo faz, você faz. E quando ela vai falar com o marido, ele fala, pra quê? Eu não sou doido, entendeu? Então assim, infelizmente ainda tem esse preconceito. Só que o que acontece nesse caso dos relacionamentos? Quando essas pessoas decidem procurar uma terapia, já pode ser tarde. E às vezes o relacionamento não tem mais volta. Né? Então, assim, uma dica que eu deixo é não deixe que isso chegue o final, assim, quando você não está aguentando mais. Procura no início, o tratamento é muito mais rápido, é mais fácil, né? Você consegue se recuperar com mais rapidez. Uma dica que eu sempre faço para mim, que eu acho que é legal. Por exemplo, eu estou ansiosa, hoje eu já cheguei aqui, fico ansiosa, aí eu começo a transpirar, que é uma coisa característica, né, que você falou. Então aí, a partir do momento que eu vejo que está tudo ok, Felipe está ali, gente, o Felipe saiu para comprar uma coca, e eu fico aqui, ai meu Deus, e ele está ali tomando a coquinha dele, tranquilo, mas eu fico ansiosa, né? Então, aí eu descubro que se eu me tranquilizo, aí vai correr tudo bem. Então, eu acho que é isso, você saber que você, até um certo ponto, não, agora eu vou ter que me relaxar, porque daqui a pouco começa a live, então eu vou ficar tranquilo. Aí sabe o que eu fiz, pessoal? Eu comecei a tirar foto do cenário que a gente montou aqui. Por quê? Porque me dá uma satisfação. Então, eu procuro aquilo que me traz alegria, uma satisfação, né? Sim, essa questão da ansiedade normal que a gente falou no início, ela é boa porque ela te faz se organizar, que é o que você falou. Então, por exemplo, você vai palestrar, vai fazer uma live, você começa a se programar, o que eu tenho que fazer? Eu preciso preparar um conteúdo, eu preciso organizar o cenário, eu preciso chegar mais cedo. Então, você se planeja, que é uma das dicas que eu tenho aqui também, para deixar, planeja seu dia. Porque às vezes você fala assim, mas eu não estou fazendo nada, essa quarentena está passando e eu não sei o que eu faço. Se você conseguir colocar isso num papel, ou até mesmo em aplicativo de celular, que hoje em dia a tecnologia está aí, né? Tem muita gente que gosta de mexer com o celular. Então, coloca essas tarefas que você tem que fazer no outro dia e você vai ver que no final daquele outro dia, o quanto de coisa você conseguiu fazer. Né? E essa questão também de fazer o que você gosta, o que te alegra, né? É uma outra dica também. Faça algo que você goste. Às vezes você gosta de assistir filme, então assista um filme. O Felipe mesmo estava falando aqui no início que já baixou todas as séries lá que ele quer e vai passar a noite inteira assistindo filme. Então procure algo que você gosta. Se você gosta de ler, vá ler um livro, né? Se você não pode sair, mas dentro de casa mesmo, tem tantos aplicativos, tantos museus para você visitar de dentro de casa, claro. Né? Eles soltaram tantos e-books para poder ler gratuitos, né? Filmes. Então, assim, procure alguma coisa que você goste de fazer para não ficar com essa... E é tudo, sabe, nós temos que aprender. Quer falar, Felipe? Sim, tem algumas perguntas aqui. Ok. Vamos lá, estão perguntando qual que é o melhor tipo de chá para tomar, o que vocês indicam? Vamos deixar para sábado que vem? Vou deixar você para sábado que vem sobre o chá. Sabe por quê? Porque eu acho que vai ter bem aquilo. Eu sei que você deve ter algum, né? Ela tomou essa semana. Então, você vai falar o que você tomou essa semana. É porque eu conversando com uma amiga minha, né? Que eu estava ansiosa, tal, porque era a minha primeira live. E ela falou assim, toma chá de camomila com melissa.
E aí, como eu trabalho também com produtos, né? Eu falei, gente, eu tenho um chá de maracujá aqui em casa, deixa eu dar uma olhada. Eu fui dar uma olhada na composição. Cheguei lá, tem camomila, tem melissa, tem maracujá, tem valeriana, tem um monte de coisa. Eu falei, gente, é isso que eu preciso. Eu tomei à tarde, eu dormi a noite inteira. Olha que delícia. Noite inteira. Então, assim, é um dos tipos de chá que pode ser tomado. Sábado que vem nós vamos trazer mais chá aqui para vocês, viu? Outra pergunta também. Usar o celular demais aumenta a ansiedade? Aumenta. Toda tecnologia, na verdade, tudo que é em excesso aumenta a ansiedade. Tem uma frase que diz que a depressão é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro. Então, se você ficar muito, né, no celular, às vezes até dificulta você dormir, porque aquela luz, né, que emana dos eletrônicos, ela acaba bagunçando um pouco o seu... É engraçado, eu gosto muito de música, sou assim, e todas as vezes que, por exemplo, eu resolvo escutar música à noite, eu quero escutar, antes de dormir estou escutando música, aquela noite eu não durmo, me parece que a cabeça fica funcionando, aí no outro dia eu fico muito ruim. Por quê? Porque meu cérebro parece que ele não descansou. Então eu já entendi, eu não posso escutar algum tipo de música à noite. Por quê? Existe a questão das rotinas, né, para o sono que eles falam. Então, algumas dicas que eles dão é diminuir um pouco a luz, né? Quem tem tipo suíte, você pode deixar a luz do quarto apagada, a luz do banheiro talvez acesa para ficar uma meia luz, para você ir começando a indicar para o seu cérebro que está na hora de dormir. Então, talvez criar o hábito de tomar um leite ou tomar um chá antes de dormir, um pouco antes de dormir, também já vai condicionando o seu cérebro que está na hora de você dormir. Outra pergunta aqui. Como controlar a ansiedade neste momento em que a vida pessoal e o trabalho se misturam dentro de casa? Então, é aquilo que a gente estava falando. Todas essas dicas que eu estou dando agora acaba ajudando, né, essa questão aí. Mas essa questão do planejamento, né, criar uma rotina para fazer isso. Então, eu não sei se essa pessoa tem filho ou não, se só trabalha e fica dentro de casa o tempo inteiro, mas cria horários. Se você tem dificuldade com relação a horários, a seguir aquela rotina, usa o celular, coloca lá os alarmes, né? Cada hora para despertar, agora eu vou fazer isso. E toma cuidado para não ficar trabalhando em excesso, porque às vezes quando você trabalha dentro de casa, você trabalha mais do que o normal. Então, se você trabalhava lá na empresa até às 18 horas, coloca o celular para despertar às 18 horas, você acabou, você não tem mais que trabalhar, vai fazer outra coisa. É assim, a pessoa fica, mas eu vou fazer o quê? Meu Deus, agora eu estou dentro de casa, porque a pessoa estava acostumada a sair para a rua, né? Então, procure outras coisas que você gosta, igual a gente estava falando agora há pouco, que você possa fazer nesse período. Mas como diz, a ordem é organização, é se reorganizar. Deixa eu fazer mais uma aqui. Estão perguntando aqui como melhorar a insônia e se tem como acabar com ela. Então, a insônia ela também é um processo, que é aquilo que a gente estava falando, as dicas para dormir. Depois, se a pessoa quiser pegar meu contato, eu posso passar essas dicas, né? Que eu estava lendo um livro de produtividade e ele fala justamente sobre essa rotina do sono. Mas, às vezes, é algo que é emocional, que ela não consegue dormir porque tem algo lá dentro dela que está gritando, o corpo está falando. Olha, eu não consigo dormir porque tem alguma coisa, então isso tem que ser investigado, né? Muitas vezes quando a pessoa chega no consultório ou até mesmo no atendimento online, que eu faço atendimento online, eu indico para eles procurarem um médico quando há alguma dor física, alguma coisa física. Olha, vai ao médico tal e verifica, porque às vezes o médico faz todo o diagnóstico, pessoas que têm dor de cabeça, por exemplo, faz eletro, faz todos os tipos de exame, tomografia e não acha nada. Então essa dor de cabeça, ela pode ser emocional. E deve ser emocional. Porque a dor de cabeça é uma das primeiras, principalmente mulheres. As mulheres têm muita dor de cabeça e isso provavelmente é algo que está dentro dela, que ela não está conseguindo lidar. Essa semana eu também estava assistindo um programa e lá estava o Whitney Houston. E ela estava falando da dificuldade, foi bem antes dela morrer.
ela estava falando da dificuldade que ela tinha na sua casa de relacionamento, e aquilo trazia muita ansiedade para ela. E ela achou na droga aquilo que talvez trazia o relaxamento para ela. Só que nessa busca desse relaxamento, ela trouxe uma situação pior, porque aí ela teve, inclusive ela morreu fazendo uso de droga, né? Que ela se recuperou e depois ela voltou. É porque geralmente as pessoas elas buscam algo em que elas possam suprir aquela carência. Geralmente é carência de mãe, tá? Então elas buscam talvez no celular, no computador, nas drogas, nos vícios, suprir a carência emocional. Tá? Então isso é muito sério. Quando a gente vai investigar a história daquela pessoa, a gente vai ver que às vezes são pessoas que foram abandonadas, ou que não tiveram o carinho dos pais, ou que o pai largou, né, abandonou a família e ficou. Então assim, aquilo quando você vai ver, é uma carência emocional, a maioria das vezes. Como nós estamos aqui falando sobre ansiedade, você percebeu que você consegue dominar a sua ansiedade, mas também você percebe também que ela é algo forte, que você vai ter que lutar muito contra essa ansiedade. Eu quero animar você a não desistir de você. Não desista. Quando você vê que a sua ansiedade está muito acelerada, olha, procure ajuda. Você precisa de ajuda. Eu sempre, todas as vezes que nós estamos aqui na igreja, nós damos o celular da igreja. E as pessoas, eu fico pensando que as pessoas devem pensar, mas por que essa pastora está dando tanto celular da igreja? Porque muitas vezes você precisa de uma palavra, uma pessoa só para te ouvir. E para isso que nós estamos dando o celular da igreja, para que você possa ligar, para que você possa buscar ajuda, tanto da Ana Flávia, quanto da Ana Cristina também, que foi da semana passada. Então, assim, é isso que nós estamos fazendo aqui para você. Olha, nós estamos achando um jeito, uma fórmula aqui para ajudar você. E finalizando assim um pouco das dicas, tem mais 3 aqui para a gente finalizar. A questão de exercício físico é importante nesse período, porque acaba ajudando a gente a relaxar o corpo, né? Eu achei interessante que a minha mãe está fazendo caminhada dentro de casa. Então, eu falei, gente, mas como isso? Ela e a minha tia moram no mesmo andar, né? Então elas abrem as portas do apartamento, elas fundiram o apartamento e elas ficam dando voltas, sabe? E quantas voltas? Acho que ela está percorrendo muitos quilômetros dando voltas dentro de casa. Então, assim, tem muitos exercícios que as pessoas estão postando, às vezes, no YouTube, né, como fazer exercício dentro de casa, muitos personal trainers ajudando as pessoas que querem se exercitar. A questão da respiração, o Felipe estava perguntando como que a gente faz para poder controlar a ansiedade. Aquela respiração diafragmática que eles falam, né, que você encher o pulmão, aqui onde tem a costela, né, de ar, você respira por 3 segundos, para 3 segundos, segura esse ar 3 segundos e solta por 6 segundos. Isso vai ajudar a oxigenar o cérebro, tá? Isso ajuda também a acalmar. E você também aprendeu uma coisa nova, que é aquilo que a gente estava falando sobre reinventar. Às vezes você precisa ver algo diferente, talvez mudar até de profissão, né? Tem muitas pessoas que estão mudando até de profissão, porque viu que aquilo ali que eles estavam fazendo não vai ter mais solução, pelo menos por enquanto. Né? Então, assim, procurar algum curso, tem muito curso gratuito, muito e-book gratuito, é importante. E a última dica é a questão da solidariedade. Quando a gente ajuda alguém, a gente se sente feliz com aquilo. Então, se você pode doar alimentos, pode doar dinheiro, ótimo. Mas se você não pode, doa o seu tempo. Às vezes, para as pessoas que têm grupo de risco, né, precisa ir no supermercado, precisa ir na farmácia. Então, se ofereça para fazer isso, né? Você vai se sentir bem, tenho certeza que você vai se sentir bem. A gente escuta tantas histórias, né? Aqui na igreja mesmo eu sei que muitas pessoas estão sendo ajudadas com cestas. Essa semana eu participo de um grupo de eventos e postaram uma mensagem que encaminharam para uma TV de um pai de família que trabalhava prestando serviços nessa área de eventos.
e ele disse que foi levantar de madrugada para cobrir o filho de 12 anos e ele escutou a barriga dele roncar. E ele disse que a esposa dele está em depressão e que nessa hora ele quis tirar a própria vida, mas que ele olhou para a esposa e olhou para o filho e ele não teve coragem de fazer isso, né? Então, assim, eles estão sem alimentos, sem gás, sem pagar aluguel, e eles tinham até a questão de... não tinha nem produto de higiene para escovar os dentes, por exemplo. Eles tiveram que dividir uma barra de sabão, sabe? Então, assim, dói a gente ver essas coisas. Então, o grupo se movimentou e comprou alimentos e tal. Então, assim, faça isso, é muito importante. Ser solidário em tempos difíceis, ele traz um prazer, né? Tira também essa ansiedade de nós, você, né? Você desloca de você, isso, né? E isso. passa para outra pessoa. Então você se distrai fazendo uma outra coisa. Exatamente. E acaba que essa ansiedade ela diminui. Exatamente. Queridos, nós estamos finalizando já. Tem mais alguma pergunta, Felipe? Não tem nenhuma pergunta no momento agora não. Mas eu queria que ela... tem muita gente que entrou depois de ter começado, que ela pudesse falar novamente uns tópicos, como a pessoa identificar se ela está com uma crise de ansiedade ou não. Os sintomas. Os sintomas, né? Então, o que acontece? A ansiedade, ela é um estado psíquico de medo, mas acompanhado de sintomas. E quais são esses sintomas? A taquicardia, a agonia, a angústia no peito, a sudorese, tontura, falta de ar. Às vezes você acha que você vai morrer de falta de ar, né? Então, esses são alguns sintomas que podem acontecer. Pronto. Bom. Quero falar para você que nós estamos aqui. Você nos precisar, nós amanhã vamos ter 5 cultos amanhã aqui. Nós vamos ter das 8 às 10 aqui, e às 15, às 17 e às 19h30. Te esperamos aqui. Se você pode, você vem. Se você não pode, fique na sua casa. Não faça loucura. Não fique estressado. Você fique na sua casa. Mas escute uma palavra de Deus, escute um louvor. Pega a Bíblia, vai ler, vai orar, vai buscar a presença do Senhor. Sabe? E como nós falamos aqui no versículo, lance sobre Deus a sua ansiedade, porque Ele vai cuidar de você, vai cuidar da sua família, e eu tenho certeza que Deus vai nos guardar, e isso vai passar, já está passando. É verdade. Eu quero também novamente agradecer, né, por essa oportunidade, e o Felipe vai deixar depois para quem está assistindo nos canais da igreja, do Facebook, os meus contatos, tá? Eu faço atendimentos online também, tá? Então eu atendo aí o Brasil inteiro, tem pessoas até de fora do país já procurando atendimento. Então, assim, e nesse período da pandemia, eu resolvi que eu precisava fazer alguma coisa nesse sentido da solidariedade, né? Então, parte do valor da minha sessão eu estou destinando para poder ajudar as pessoas que precisam, tá? E se você assistiu essa live, quiser fazer uma sessão, entre em contato comigo, que vai ter um preço especial na primeira sessão. Obrigada. Amém. E só para finalizar, o pessoal que está assistindo a gente no Instagram e no Facebook, queria convidar vocês para se inscrever no nosso canal do YouTube, Centro de Adoração e Fé, que todo sábado vai ter uma live com um profissional de uma área específica falando sobre um tema específico nesses dias de pandemia. Amém? Que Deus abençoe você. Foi um prazer estar aqui com você. Sábado que vem nós estaremos aqui. Um beijo, bom final de semana para você. Que Deus te abençoe. Tchau.